Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 185. Então, você entendeu que no momento do desencarne, a pessoa não vê nada. Então, esse medo, esse pavor, né? Onde muitas pessoas temem esse momento, né, do sofrimento, isso é falta de conhecimento. Vamos dar sequência para você ver. Morrer-se como se adormece. Vou voltar. Quase nunca há dor. Morre-se como se adormece. Você entendeu? Dorme-se, morre-se como adormece. Você chega em casa e, eu já disse isso várias vezes, mas eu vou repetir. Você chega em casa e fala assim para alguém que está na sua casa: eu vou deitar aqui no sofá aqui, eu vou deitar aqui na cama e vou dar uma cochiladinha. Entendeu? E você tá demorando aquele seu cochilo. Janta para fazer, né? Tem outras coisas para fazer. E você tá demorando no seu cochilo. Alguém resolve ir lá. Ô pai, pai, ô mãe, mãe. Ô meu filho, você não vai pra escola ou não? Vai tomar banho pra você ir pra escola. Aí você fala 3, 4 vezes com seu filho continua lá dormindo numa boa. Você fala: ei, mas que pessoa sem responsabilidade. Você vai lá e dá uma chacoalhada mais assim com fé e vontade, entendeu? De repente você percebe que tem alguma coisa que não tá certa. Que você pega, ausculta qualquer coisa, tal. A pessoa, engraçado que as pessoas, para saber se as pessoas estão assim, vivas ou mortas, as pessoas observam o abdômen da pessoa, né? Se tá assim, né? Ó. Então, a pessoa chega e dá uma olhada assim no abdômen seu, assim, e pensa: ah, mas tem alguma coisa errada. Não tá respirando. Aí a pessoa vai e coloca a mão aqui nessa região aqui, ó, no pescoço. Uai, o coração não tá batendo. Ai, Deus me livre. Nossa Senhora. Gente do céu. Olha só que frescuragem. Meu respeito. Mas é tanta frescuragem, gente. Nossa Senhora. Ai, Maria do céu. Me socorre, me traz água que eu vou morrer. Uai. Por quê? Fulana morreu. Aí vira aquela algazarra dentro de casa. É tanto grito que os vizinhos também vão lá participar. Você entendeu? O caboclo não viu nada. Aquele falecido ali foi a óbito. Ele não viu nada. Ele, ó, catou a malinha dele, puxou, né? Estilingou. Não viu nada. Morre-se como adormece. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos. Aqui, olha só para você ver. Esta opinião é confirmada por todos aqueles a quem a profissão e o dever chamam frequentes vezes para a cabeceira dos moribundos, né? Dos moribundos, dos enfermos que estão ali acamados nos leitos. Então, aqueles profissionais, um parente às vezes que ficam ali, né?
cuidando daquele familiar ali que está, né, enfermo, um enfermeiro ou uma pessoa que cuida, uma cuidadora. Então ela ali, estando ali cuidando, então ela percebe que a pessoa apenas deu um suspiro. Uns suspiram desse jeito. É natural. É como se fosse um suspiro, o último suspiro. É natural, mas só que o espírito, ele não vê esse suspiro. Você sabe por quê? Porque esse suspiro, ele é orgânico. Ele é fisiológico, faz parte do corpo físico. Você entendeu como é que é o negócio? O espírito não vê aquilo. Agora, não vamos generalizar também, viu? Entra aí o processo relativo. Porque cada caso é um caso, então nós não podemos generalizar. Então esses profissionais, eles presenciam isso. Esses profissionais presenciam isso direto. Os médicos presenciam, os enfermeiros presenciam, sabe? Então, no entanto, se considerar o sossego, a serenidade de certos doentes nas horas derradeiras e a agitação convulsiva, a agonia de outros, deve conhecer-se que as sensações que precedem a morte são muito diversas em relação aos indivíduos. Os sofrimentos são tanto mais vivos, tanto mais numerosos e fortes são os laços que unem a alma ao corpo. Tá vendo só? Então, cada caso, tudo que os pode diminuir, enfraquecer, tornará a separação mais rápida, a transição menos dolorosa. Então, vamos observar novamente essa questão. No entanto, se considerar o sossego de algumas pessoas, a serenidade de certos doentes na hora derradeira, eu já disse isso em alguns vídeos, mas eu vou ter que repetir novamente, porque a mensagem me dá oportunidade de relembrar desses fatos. Tem pacientes que os cuidadores, ou você mesmo, vou pensar assim, você vai visitá-los no hospital. Chega lá, ele está ruim, mas ele está lúcido. Você conversa com ele consegue conversar com você. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Procura refletir para ver se já aconteceu isso com você. Você chega, olá Benedito, tudo bom Benedito? Tô mais ou menos, mas é assim mesmo, né? Ah, Benedito, tenha paciência, tenha fé que você vai vencer. Tá bom. No outro dia você chega lá, como é que vai Benedito? Ele tá com o olho aberto. Ele está lúcido, só que ele não está tendo mais força para responder. Como é que vai, Benedito? Tudo bem? Ele faz só assim com a cabeça. Ó. Tá sentindo alguma dor, Benedito? Ele balança a cabeça que não. Tá meio fraco hoje, Benedito? Ele balança a cabeça positivamente. Então observa, quando você for visitar alguém, não vamos generalizar não, viu? Porque senão você vai já logo procurar a família e falar assim, ó, ele já tá a caminho do desencarne, viu? Porque é assim que acontece. Não. Cada caso é um caso. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Mas são indícios. São indícios. No outro dia você vai visitar o Benedito de novo. Você entendeu? Aí você chega lá, o Benedito já está prostrado. Como assim? Ele já não está mais com o olho aberto.
Ô Benedito, como é que vai? Tá melhor hoje? Ele só balança a cabeça. Que não. Os olhos fechados, a boca fechada e só balança a cabeça negativamente. Quer dizer, não estou bem hoje não. Mas você vai vencer, bicho. Vai vencer mesmo. Você vai melhorar, se Deus quiser, logo, logo, viu? Vai melhorar mesmo, porque vai deixar esse mundo e vai partir para o outro. Entendeu? Só que aquele momento ali, é preciso que as pessoas entendam. Ele não está sentindo dor nenhuma. Não passa pela mente dele que ele está a caminho do desencarne. É um desencarne sereno que ele não vê. Ele não está sentindo dor, não está passando pela mente dele de que ele está desencarnando. Você entendeu? Um amigo meu me dizia, e de fato ele tem razão, só que isso é uma outra questão que eu não vou explicar agora, porque isso aí pode baralhar a cabeça, assim, embaralhar a cabeça de muitas pessoas. Um amigo meu me dizia que todos nós, sendo morte natural, nós começamos a desencarnar 2 anos antes do fato se consumar. 2 anos antes. Agora, isso é uma outra questão que eu não posso explicar agora. Mas um dia ainda vou explicar. Então, no terceiro dia, no quarto, quinto dia, você chega lá, ô Benedito, como é que vai? Tá tudo bem? Benedito nem responde, nem com a cabeça. E você coloca a mão no Benedito, o Benedito tá frio. Até a temperatura dele vai caindo aos pouquinhos. Você entendeu? Mas o Benedito não está vendo esse momento mais. Ele ali já se encontra num estado assim, de morte aparente, letárgica, que ele é como se ele estivesse numa sonolência. Ai, eu não estou aguentando. Ai, que soneira. Ai. E de repente ele dorme e não vê. Existem bilhões de casos assim, gente. Existem bilhões. Você entendeu? Já aconteceu isso com você? De você presenciar um caso desse? Olha agora aqui o contrário, ó. Certos doentes nas horas derradeiras, então é o que eu disse. É a agitação convulsiva, a agonia de outros. Deve reconhecer-se que as sensações que precedem a morte são muito diversas em relação aos indivíduos. Então, as sensações que precedem ao desencarne, à morte física, são diversas. Então, tal vida, tal morte. Você entendeu? Agora, não significa, isso que a gente precisa ressaltar, não significa que todo caso de morte serena, ali, naquela calmaria, e o que o indivíduo nem viu nada, que ele é o desencarne, que ele ali passou pelo desencarne dos justos. Que não. Ai, fulano era tão bom que ele não sofreu nada. Olha, ele deitou e não levantou. Nem sempre é um desencarne de um justo. Cada caso é um caso. Porque aqui
Leon Denis diz assim, ó, e a agitação convulsiva, a agonia de outros, deve reconhecer-se que as sensações que precedem a morte são muito diversas em relação aos indivíduos. As sensações que precedem é muito diversa. Cada caso é um caso, mas não significa, você entendeu? Não significa que o indivíduo é mais evoluído ou menos evoluído, que ele sofreu ou que não sofreu. Não há sofrimento no momento do apagar. O apagar não é sofrimento. Sofrimento é o que antecede o apagamento. O apagar, né? É o que antecede. Aquela agonia, aquela angústia, aquela falta de ar. Pode ser que aquele que encontre-se numa agonia é um espírito justo, mas que na sua programação reencarnatória ele pediu para passar por aquele quadro. Enquanto aquele que nada sentiu ao deixar o corpo físico vai direto para o umbral. Aquele que nada sentiu desencarnou como um passarinzinho dormindo. Diferente do caso da minha avó, ela desencarnou como um passarinho dormindo. Mas por ser um espírito nobre, que eu tenho motivos para dizer isso, ó, picou a mula o plano espiritual rapidinho. Então por isso que nós não podemos generalizar, porque cada caso é um caso. E tudo encontra inserido na programação reencarnatória. E ninguém tem conhecimento da programação reencarnatória dos que se encontram nos corpos físicos, a não ser a espiritualidade maior, aqueles responsáveis pelo nosso retorno ao corpo físico. Porque eles sabem o que nós fizemos em vidas passadas, eles têm o relatório total, completo de tudo. De tudo. Sabe? Os sofrimentos são tanto mais vivos, quanto mais numerosos e fortes são os laços que unem a alma ao corpo, né? Então, é óbvio que existe mais indícios de que nós podemos dizer que aqueles que sofrem mais, que têm muito mais agonia, que sofrem, né, naquele momento, que são assim seres mais apegados ao corpo físico, mas isso também é relativo, variando-se de caso a caso. Não podemos afirmar. Você viu o quanto a pessoa ali sofreu para desencarnar? Eu nunca vi sofrer tanto para desencarnar. O corpo é que passou por aquele processo. O espírito provável, podendo ser que o espírito não. E se o espírito passou, não quer dizer também que ele é um primitivo, podendo ser que ele mesmo é que pediu para que aquele processo fosse inserido na tua programação reencarnatória. E se não foi, e se é um espírito sofredor, é natural, porque cada caso é um caso. Você observa que eu deixo aberturas para tudo quanto é lado. É o que vai levar essa cachola aqui fundir uma hora. Se a morte é quase sempre isenta de sofrimento para aquele cuja vida foi nobre e bela, não sucede o mesmo com os sensuais, os violentos, os criminosos, os suicidas? Olha só para você ver.
né? Não sucede. Não sucede-se o mesmo. Agora eu vou repetir novamente. Eu gosto de repetir, você imagina, você já viu, né? Mas a gente aprende mais. Se a morte é quase sempre isenta de sofrimento para aquele cuja vida foi nobre e bela, né? Se ela é quase isenta de sofrimento, né? Pessoa deita ali, pimba. Aquelas pessoas que morrem na mesa cirúrgica, ali um procedimento ali, tem uma parada cardíaca. Quem somos nós para avaliar por que ocorreu aquela parada cardíaca? Os médicos avaliam e chegam à conclusão que foi por isso, que foi por aquilo, foi por isso, foi por aquilo, né? Fisiologicamente dizendo. Mas e a programação encarnatória daquela pessoa? Então, nobre e bela, não sucede o mesmo com os sensuais, né? Não sucede o mesmo com os sensuais. Então essas pessoas obscenas, essas pessoas que vivem na orgia, na promiscuidade, na prostituição, em todo sentido, na contramão das leis divinas, pisou na casca da banana e escorregou. Não sucede o mesmo com esses. A morte física desses indivíduos, ou melhor, o espírito desses indivíduos sofre amargamente o momento do desenlace. Tá vendo como que cada caso é um caso? Os violentos, os criminosos, os suicidas. Os criminosos, eles mal deixam o corpo físico. E eles já se reencontram com aqueles seus inimigos na parte espiritual, aqueles os quais não conseguiram perdoá-lo. E ali o bambu come. O termo é esse mesmo. É o bambu mesmo, bambu come. As pessoas ficam com a frescuragem de palavras. Não, eu falo bambu mesmo. O bambu come, mas come gostoso no lombo daquele indivíduo. Então ele sofre. E outra, ele sofre antes de desencarnar também. Sabe por quê? Porque o bandido, o sensual, aquele, né, que vive na promiscuidade, antes do desencarne ele entra no estado de alucinação e ele começa a ver vultos à sua frente. E ele começa a gritar para os amigos que estão à sua volta: eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, eu estou vendo gente aqui do meu lado querendo me pegar. Ai, socorro, gente, me ajuda, gente. É aquele pânico, como se diz o termo, é aquele inferno de Dante. Ele começa a ver os seus algozes em vida ali no leito de morte. Esse sofre sim na hora do desencarne. Ele se vê arrancado do corpo físico. Ele se vê arrancado. Por mais que não é assim que acontece, mas é como se fosse arrancado. E dali em diante o bambu já começa comendo nas costas dele. Nós vamos para outro vídeo. Nós vamos continuar esse assunto.